mas é sempre uma alegria muito grande estar aqui no Lar de Joaquina e poder, falar sobre este tema que é sempre muito atual para todos nós, que é Jesus. E estava eu em casa pensando, a forma de abordar este tema que é tão amplo, e pensando na palavra luz, o que ela significa. E podemos pensar, em primeiro lugar, que é difícil andarmos no escuro, sem batermos em alguma coisa, sem tropeçarmos, sem perdermos mesmo o caminho que antes nos propomos a seguir. E ontem estava eu trabalhando no grupo mediúnico aqui no Lar de Joaquina e me chamou a atenção a última comunicação que um espírito trouxe, em que ele se encontrava numa estrada e ele via nessa estrada várias pessoas que irradiavam luz. Ele chamava-os de guardas, então eram os guardas da estrada. Mas mesmo com aqueles guardas iluminados, ele estava perdido. Ele via a noite estrelada, ele via o mato ao seu redor, tinha uma cerca de um lado e ele não sabia para onde ir. E então, o dialogador que estava comigo, aquele que orienta, que conversa com o espírito, ele pediu, que ele conversasse com o guarda, para saber, a melhor orientação do que fazer. E o guarda, então, o orientou para algo um pouco óbvio, que ele seguisse aquelas luzes. E ele continuou caminhando na estrada até que ele enxergou uma casinha. E nessa casinha ele foi recebido com afeto, com atenção, e ali, é claro, com certeza, ele foi atendido. Então, diversas vezes, nós também nos encontramos na vida em becos que parecem sem saída, aparentemente. Mas Jesus, antes de tudo, como nos fala Emmanuel, ele nos apresenta um roteiro iluminado, cujo centro é ele mesmo. Porque Jesus, precisamos compreender, principalmente através do que nos traz o Espiritismo, é muito mais que um nome. Ele é uma energia que governa toda a Terra. Nos diz Emmanuel que nós respiramos em Jesus, que nós pensamos em Jesus. Então, não à toa, Jesus, quando abordava qualquer um que passava por ele, quando ele aqui esteve encarnado na Terra, sabia o que acontecia dentro dele, daquele espírito que o procurava, ou que Jesus procurava. Nos fala Maíse Braga, palestrante da Comunhão Espírita de Brasília, que Jesus, nas curas que ele realizava,
simplesmente renovava cerca de 90% das células do corpo humano daquele ser que precisava daquela cura, ou que então Jesus havia escolhido para servir de modelo, de exemplificação do seu evangelho. Paulo de Tarso, então Saulo de Tarso, montado em um cavalo veloz e com uma pequena comitiva de 3 homens, atravessava o deserto que levava de Jerusalém para Damasco, em busca de Ananias, que havia cometido um grave delito, havia ensinado o evangelho do Mestre para sua noiva, que havia falecido por desgosto, porque Saulo havia ordenado a morte de seu irmão Gesiel, que conhecemos por Estevão. E Saulo de Tarso, então, à procura de Ananias, pensava, na verdade, em Jesus, porque ele refletia sobre a paz que não existia dentro de si. Ele refletia porque que se ele seguia os escritos sagrados do povo de Israel, se ele era um sacerdote dedicado, por que ele não conseguia viver Deus em sua expressão máxima em sua vida? E nessas reflexões, ele foi arrematado ao chão por uma luz muito poderosa, que lhe fez aquela célebre pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o que mais chama a atenção foi a resposta que Saulo deu para aquela luz: quem és? E às vezes encontramos Jesus em nossa vida nas situações que nos confrontam, seja na família, seja no trabalho, seja nas situações do dia a dia, e perguntamos também: quem és? Obviamente, Saulo de Tarso, de joelhos, embora não percebesse, sabia que aquela luz que lhe dominava o coração era Jesus. Não podia ser outro, porque Saulo de Tarso havia assistido a palestra de Estevão na Casa do Caminho, a primeira casa espírita, quem sabe, dirigida pelos apóstolos de Jesus, e havia ouvido a verdade que Estevão tinha transmitido, de que Jesus era o Messias, de que Jesus havia vindo para trazer a verdade e libertar a mente escravizada dos homens, do materialismo, do egoísmo, do orgulho, da inveja. Mas embora Saulo de Tarso tivesse todo o conhecimento intelectual da Torá, ele não tinha dentro de si desenvolvido o sentimento. E por isso que ele não podia
captar em essência aquela luz. Porque nos fala Emmanuel que nós temos que, em verdade, voar com duas asas. A asa do conhecimento, da inteligência, e a asa do sentimento, do amor. Sem uma dessas asas não conseguimos voar. E por isso que nos fala o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que precisamos de várias vidas para nos instruir, como nos fala o Espírito de verdade, e para principalmente aprendermos a amar. E a partir daquele momento, Saulo de Tarso, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua renúncia, ele decidiu que queria aprender a amar. Porque o conhecimento intelectual ele tinha. E não foi por acaso que ele foi escolhido por Jesus para espalhar a luz do Evangelho pelo mundo. Da mesma forma, mas claro, em outro prisma, encontramos Maria Madalena. Ela ouviu em sua mansão, cheia de riquezas, de tapetes persas, de servos, o convite de Jesus. Porque o convite de Jesus, ele chega a todos nós, a todos os momentos. Mas precisamos, num determinado ponto de nossa trajetória, escolhermos receber e ler esse convite. Podemos recebê-lo, deixar ele fechadinho, aí não vai adiantar quase nada, né? É uma etapa, mas falta bastante coisa. E Maria Madalena ouviu esse convite quando as servas conversavam sobre as palestras de um nazareno que ensinava em meio a pescadores para o povo pobre. E ela se decidiu a pegar um barquinho, atravessar o lago de Genezaré e encontrar o Mestre, mesmo sabendo que sofreria algum tipo de recriminação, pois sabia ela que, como uma mulher da vida, ela a todo momento recebia o julgamento dos outros. Porque ainda não aprendemos a olhar o outro como a nós mesmos, a olhar o outro como um ser que tem uma história de vida ímpar, que não conhecemos. Esse é o principal. E Maria Madalena, não por acaso, quando chegou na casa de Pedro, em Cafarnaum, foi metralhada pelo olhar do apóstolo. Porque Pedro, como a maioria dos apóstolos e como nós ainda hoje em dia, não compreendemos em essência a mensagem do Cristo. Mas mesmo assim, ela não desistiu. Entrou na casa e falou com Jesus. E quem quiser saber, dessa conversa maravilhosa, que é uma explicação
em verdade de toda a doutrina do Cristo, tem que consultar o livro Boa Nova de Irmão X, escrito por Chico Xavier. Então, para compreender essa luz que por vezes nos cega, que é Jesus, precisamos de outras luzes. Da mesma forma que não conseguimos ao sol do meio-dia ficar olhando diretamente para o sol do nosso sistema solar. E é isso que nos traz o Evangelho. Os exemplos de Pedro, os exemplos de Paulo de Tarso, os exemplos de Maria Madalena, de Maria, mãe de Jesus, que são espíritos como nós. Não que Jesus não seja, só que ele já está num grau de perfeição. Ele é um espírito, ele não é um Deus, como às vezes erroneamente entendemos. Deus, como já entendia a religião judaica, existe um só. E o cristianismo tem suas raízes, como sabemos, no judaísmo. E Jesus, ele é essa luz que não se apaga e que está em comunhão direta com Deus, porque ele atingiu essa perfeição pela vontade própria, por sua dedicação em seguir as leis de Deus, que sabemos também pelo Espiritismo que são as leis naturais que regem o universo. Jesus, mais uma vez eu vou falar, é o centro, e nós somos como que elétrons que estão orbitando em redor desse centro. Estamos sendo atraídos para ele, mas não esqueçamos, lembrando dos exemplos de Saulo de Tarso, de Maria Madalena, que nós temos o livre-arbítrio, como teve Emmanuel na época em que era um senador em Roma, de escolher seguir com Jesus agora, ou daqui a 1000 anos, ou quem sabe em outro planeta, sob as mãos daí, não mais de Jesus, mas de um outro Cristo planetário. Porque também sabemos pelo Espiritismo que cada planeta possui um Cristo, que tem em suas mãos e em suas mentes o dever de conduzir uma comunidade de espíritos, para que, passo a passo, possam se melhorar, se aperfeiçoar e atingir cada vez mais uma situação de conforto íntimo. Eu gosto muito do espírito Hamed, e eu estava lendo, antes de começar a palestra, um trecho do livro Prazeres da Alma, especificamente o capítulo Alegria. E neste capítulo, ele
traz uma mensagem muito importante. Ele nos diz que viver a verdadeira alegria é nos entregarmos para Deus, é colocarmos o nosso destino conscientemente nas mãos de Deus. Por quê? Porque nós temos uma consciência e temos condições, utilizando o Evangelho de Jesus, de interpretar tudo o que acontece em nossa vida. E a partir do momento que nos propomos a seguir cada vez mais as leis naturais, a amar cada vez mais o próximo como a nós mesmos, erraremos menos e estaremos cada vez mais caminhando com Jesus, junto dele, na direção do Pai. Então Jesus está fora de nós, mas também é uma luz dentro de cada um que está na terra, seja no plano carnal, seja no plano espiritual. Por isso que nos fala Emmanuel: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Porque precisamos, antes de tudo, enxergar a luz que é Jesus, para que possamos acender a nossa e irradiar a nossa luz para aqueles que convivem conosco e que não por acaso nos procuram magneticamente durante o tempo em que estamos na vida terrestre e até mesmo na vida espiritual. Este tema realmente ele é bastante amplo, mas a nossa ideia foi apenas trazer aqui um convite. Como ouviu Zaqueu também, quando, como cobrador de impostos, soube que Jesus andava pela sua cidade. E ele se decidiu, então, subir em uma árvore, em uma figueira, e de qualquer forma achar um jeito para chegar a Jesus. E Jesus, então, vendo aquele esforço, porque Jesus vê tudo, pediu que Zaqueu descesse da figueira e lhe comunicou que naquele dia ele se alimentaria na casa de Zaqueu. E eu gostaria de encerrar com essa mensagem para que lembrássemos sempre de que estamos sendo observados por este mestre de amor, que já recebeu diversos títulos na terra: Messias, o revolucionário, o traidor que merecia ir para a cruz. Depois ele se tornou um Deus, mais à frente um general conquistador, pois nas cruzadas matavam em seu nome. Mas o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo,
que busca as raízes do tempo em que Jesus esteve na terra. Veio nos esclarecer que ele, em verdade, é o Consolador prometido, é o pacificador, é aquele amigo que precisamos cada vez mais conversar, é aquele terapeuta que está 24 horas à nossa disposição. E ele nos ouve, e ele nos sente, mas é necessário que nós queiramos também ouvi-lo, enxergá-lo e senti-lo por meio do outro, porque sem fraternidade, sem caridade, não há cristianismo, não há Jesus, não há evolução espiritual. Que Jesus, esse mestre de amor, possa sempre iluminar o nosso caminho para que tomemos as melhores decisões, sempre com seu Evangelho a nos guiar. Obrigado.